everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1042. Very good. Perguntas e respostas. Como as respostas, a maioria foi sobre os reptilianos, as características, então nós vamos dar preferência às 7 características de um reptiliano. Primeira característica, será que você é um reptiliano? Então se você tem esse sinal, pode ser que você seja. Primeiro sinal, intolerância. O reptiliano é intolerante. Ele não consegue ser uma pessoa cordial muitas vezes. Ele não consegue ser político. Ele é intolerante. Deixa a sua marca de intolerância. As pessoas não gostam muito, é claro, porque ele é intolerante. Por isso que a maioria tem dificuldade de relacionamento. Os reptilianos têm essa dificuldade de relacionamento. Mas, quando você passa a conviver com eles, você nota que eles têm bons propósitos, um coração bom. Exatamente, eles são muito justos, mas vamos chegar nisso aí. Mas a intolerância é uma das marcas do reptiliano. É por isso que, por exemplo, eles não têm empatia. Nossa, eu tenho uma aversão para esse cara, para aquela garota, sabe? Aquele sentimento de empatia. Por que será que eu tenho isso, né? É tão espontâneo. Por quê? Porque eles são intolerantes e isso exala o magnetismo da intolerância. E nós captamos isso. Então muitas vezes isso causa um desconforto, um desgaste em alguns tipos de relacionamento. Aí você pega 2 reptilianos, por exemplo, que estão juntos, aí, meu caro, você me dizer o que acontece, né? Aí não tem aquela sintonia, aquela sincronicidade mesmo. Por quê? Porque é o espírito de intolerância. Espera, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tá desfocando, deixa eu ver se volta. Pronto. A intolerância, então, é uma das características do reptiliano. O próximo sinal, justiça. O reptiliano é muito justo. Isso mesmo, justo. Ele prima pelo sentimento de justiça. Ele não admite algumas coisas. Ele fica muito contrariado. Ele fica até triste quando ele vê a injustiça. Por quê? Porque ele trabalha pela justiça. Não, isso não é justo, isso não é meu, eu não quero, não faz parte, eu não trabalhei para conquistar isso. Eu evito. Por quê? Porque ele sempre está nas lidas da justiça. Ele sempre está dentro do âmbito da justiça. Jamais ele vai fugir da justiça. E ele acaba sofrendo. Aí ele vê o país, por exemplo, com esses roubos, desvios, sonegações, falcatruas, desvios de recursos. Você vê esses escândalos, vários episódios que denigrem o Brasil. Tudo isso para ele é muito triste. Ele sofre com tudo isso daí. Por quê? Porque ele tem um sentimento de justiça dentro dele que é muito gritante. Então ele é muito justo em tudo. E muitas vezes ele quer fazer justiça de maneira até precipitada, acaba tendo problemas às vezes, né? Então, mas ele tem esse sentimento de justiça dentro do coração dele. Se você também tem esse segundo sinal, você tem chance de ser reptiliano. Terceiro sinal, será que é o seu caso? Vamos ver. Ah, tá. Autoritário. O reptiliano, cara, ele é autoritário. Às vezes é até chato. Porque ele é autoritário, isso é nato nele. Ele é autoritário, ele acaba sendo até líder naturalmente. Então, não, quando ele é criança, é ele que acaba controlando a turminha. Ele é autoritário. Não, não vai, você não vai, eu não vou deixar você não vai brincar, você não vai. Ele é autoritário. Quando ele chega, por exemplo, na adolescência, é a mesma coisa. É ele que dirige o grupo, é ele que chega lá, que não vai, onde. Sabe? Ele é autoritário. E dentro da fase adulta, então, você nota os traços de autoritarismo dele muito claro, muito nítido isso daí. Por quê? Porque é um sentimento que ele tem de autoridade que nasce dele. Ele é assim. E muitas pessoas não compreendem isso. Ah, esse cara é snob. Esse cara é orgulhoso. Esse cara é prepotente. Esse cara é déspota. Porque ele é autoritário. É característica dele. Ele tem muita disso. Ele tem muito disso. Porém, tem um detalhe. Mesmo ele sendo autoritário, ele pode ser muito submisso. Ele respeita muito a hierarquia. Ao mesmo tempo que ele é autoritário, ele pode ser submisso. Por isso que ele dá muito certo, por exemplo, no exército, na aeronáutica, na marinha, nas empresas onde a hierarquia é bem clara, no meio sacerdotal, onde a hierarquia acontece e se estabelece, ele dá muito certo. Em reuniões secretas, onde há hierarquias, ele dá muito certo, porque ele respeita todo o sistema hierárquico. Ele é obediente, mas ele tem esse sentimento de autoritarismo dentro dele. Quarto sinal. Ah, esse quarto sinal. Esse quarto sinal é tão legal, cara, que eu vou deixar ele por último.
Então eu vou pro outro sinal. Eu vou pro o quarto sinal, mas vou colocar outra característica. Evitam vícios físicos de qualquer ordem. O reptiliano não fuma de maneira alguma, não bebe, a maconha, cocaína, outras substâncias, nem pensar, né? É desnecessário até falar, né? O reptiliano não gosta disso tudo. Ele cuida muito bem do corpo físico dele. Eu não vou falar nas questões físicas que o reptiliano tem baixa pressão arterial, que tem baixa resistência física, ou o fator sanguíneo do reptiliano é diferente. Esses aspectos físicos eu não quero englobar aqui, tá? Eu vou me deter mais nos aspectos emocionais. Eu sei que tem alguns pesquisadores, alguns ufólogos que gostam de apontar isso ou não. Eu vou apontar só aspectos emocionais, tá certo? E além do que, eu puxei 7 características. Se você for ver, pesquisar, você vai encontrar muito mais, é claro. Mas eu puxei as 7 e as principais, que é o que tem fundamental importância na evolução do reptiliano. Então ele vai evitar o vício físico de qualquer natureza, mas isso com toda certeza. E além do que, se você chegar perto dele fumando ou bebendo alguma coisa que incomode, como ele é bastante assim rude, a energia é repulsiva, possivelmente ele fala, porque ele é intolerante, lembra do sinal? Então ele não vai admitir esse tipo de coisa. Vícios físicos com ele, nem pensar. Quinto sinal. Pensa diferente da maioria. E como, viu? Os reptilianos pensam muito diferente da maioria. Muito. Os reptilianos sempre estão buscando outras realidades que não seja da maioria. O que a maioria pensa, ele pensa um pouco diferente. É uma característica dos reptilianos. Os índigos também são assim. Os reptilianos e os índigos se confundem um pouco, mas tem diferenças. Quando você começa a estudar, tem diferenças. Quando eu comecei a estudar, eu ficava um pouco perdido. Mas por que índigo, reptiliano? Por que toda essa história toda aí? Mas não, tem mesmo diferenciações. Você percebe, principalmente o cristal, né? Cristal nem se fala, então. Tem muitas diferenças. Mas o reptiliano, ele pensa muito diferente da maioria. Ele na faculdade você nota, no trabalho você nota, ele sempre está pensando um pouco diferente da maioria. Se você pensa diferente da maioria, em qualquer setor do conhecimento, você tem chance de ser reptiliano. Sexto sinal. Gostam do isolamento. A semelhança do índigo, a semelhança do autista, ele gosta do isolamento. Só que ele não é tão radical. O índigo e o autista são mais radicais. Eles gostam mesmo do isolamento. Só que tem um detalhe, ele evita contato visual. Os reptilianos não gostam muito de contato visual, não. Você olha pro olho dele, ele tá assim, ó. Ele tá falando com você, tá olhando num canto, num outro. Dificilmente ele vai fitar seus olhos, mirar os seus olhos. Dificilmente. Ele não, que nem o autista, o índigo também, eles não gostam. Os cristais sim, os cristais são dóceis. Eles olham profundamente em seus olhos. Eles são dóceis. É uma categoria de espírito mais evoluído, mais evoluída. Os reptilianos não. Não gostam do contato visual e eles gostam do isolamento. Eles sempre estão isolados. Mas só que não é a preferência deles ficarem isolados. Os índigos e os autistas ficam isolados. O reptiliano não. Ele fica por um tempo, ele gosta do isolamento, mas não é que ele vai ficar isolado. Ele sempre está em isolamento, mas no momento oportuno, aprazado, você vai encontrá-lo junto das pessoas, conversando, comemorando, etc., festejando alguma coisa ou outra, ele participa, mas ele gosta do isolamento. É uma das características do reptiliano. Agora, é claro, se ele puder optar entre o isolamento e a presença de pessoas, provavelmente ele fique com o isolamento. É uma característica forte dos reptilianos. Agora o último que eu falei que ia deixar por último, né? O último sinal, eles são resilientes. Ah, isso eles são. Eles caem, eles perdem, eles choram, eles sangram, eles se machucam, eles têm dificuldades, eles chegam à falência. Acontece de tudo, mas ele é resiliente. Ele consegue extrair o lado bom disso tudo porque ele é reptiliano. Ele consegue entender que tudo é efêmero, transitório, então ele foca no lado espiritual. Se eu perdi, teve alguma coisa que eu fiz de errado. Se eu me machuquei, é porque eu não estava bem protegido. Se eu não consegui chegar até lá, é porque eu não estava com as ferramentas adequadas. Se eu não fui bem sucedido, é porque me faltou experiência. Então ele começa a elencar o que faltou, o que se ausentou e traz para uma futura experiência,
para uma futura repetição de jornada. Então tudo aquilo que ele deixou na primeira tentativa, ele traz para a segunda e sai vencedor. E se ele cair de novo, ele tenta a terceira. E se cair na terceira, ele tenta a quarta, a quinta, a sexta, não importa. Ele tenta. Tentai 70 vezes 7. Mais ou menos assim, os reptilianos. Jesus não disse perdoai 70 vezes 7? Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, perdoai. Os reptilianos tentam. 70 vezes 7, quantas vezes se fizerem necessárias. Por isso, ele é um reptiliano. É isso, né? Se você se enquadrou em 2 sinais, você não chega a ser um reptiliano. Só 2, o restante não. Você não tem chance de ser reptiliano. Se você se enquadrou em 4 sinais, 4 sinais você tem chance aí de ser reptiliano, né? 4 sinais, provavelmente você seja reptiliano e pode alcançar outros até. Agora, se você tem os 6, se você tiver o 6, o sexto ou o sétimo sinal, aí, cara, você é reptiliano mesmo, não tem o que fazer. É só evoluir, pensar no seu bem-estar, cuidar da sua nação, da sua missão na Terra, do seu coração, porque você é diferente dos outros e você vai ter bons resultados, ok? Procure sempre ver o lado bom de tudo quanto há. Junte-se ao nosso canal e faça parte dessa família, né? E não esquece, acione esse sino para você ficar sempre bem atualizado, bem informado referente aos nossos CADEFs. Material de alta qualidade para você todos os dias, ok? E o principal, de grátis. É grátis, você não vai pagar nada por isso. Paz em seu coração. E não esquece, man, dá um tapa nesse like. Pá! Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado.